Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Fica à vontade, meu irmão. Amém. Queridos, boa noite.
Como o Daniel falou, eu me chamo Ribamar e as pessoas me chamam de Ribinha. Eu acho que eu não preciso explicar. Então eu vou pular essa parte. E realmente é uma grande alegria para mim estar aqui. Já faz algum tempo que eu entendi uma coisa. E aí de forma intencional eu me cerquei de homens de Deus. Daniel, Camila, Ricardo e tantos outros aqui. Eu me cerquei. E para onde eu olho, eu vejo alguém que está no caminho. Então quando eu sou tentado a sair do caminho, eles me inspiram. E aí eu só não me torno alguém de Deus se eu for muito ruim. E eu louvo a Deus pelos amigos que eu tenho. E quero também dizer a vocês que esta casa tem influenciado o Brasil. Pastores como eu, jovens pastores, têm sido impactados. Eu quero dizer aqui assim que eu já admirava muito o pastor Leandro. Admirava. Por quê? Porque a gente admira uma pessoa pelos seus resultados. E a Poema é uma igreja de resultados. Existe alguma coisa que a gente possa palpar aqui. Estou falando de gente, não de estrutura. Mas só que esses dias aqui eu passei a admirar esse cara. Na verdade, o que era admiração se transformou agora em respeito. Porque a gente admira uma pessoa pelos resultados, mas a gente respeita pela vida. E olha o que Deus falou comigo ontem, no almoço. Meu Deus. Eu acho que se o Daniel dissesse assim para mim, olha pastor, pode ir embora. Beleza, Daniel, já cumpri, já vim aqui, já recebi o que eu tinha que receber. E foi demais, Deus ministrou muito ao meu coração. Amém? Então vamos lá. Eu quero que você pegue a sua Bíblia em João capítulo 4. E essa é uma palavra que eu quero compartilhar contigo, que já faz, eu acho que uns 3 meses que eu carrego essa palavra. E Deus disse assim para mim, todo lugar que você for, pela primeira vez, compartilhe essa palavra. Então essa é uma palavra que, talvez até o final do ano, eu não sei até quando, mas de 3 meses para cá, quando eu vou em um lugar, pela primeira vez, se eu tiver uma oportunidade de falar, essa é a palavra que eu vou falar. Se eu tiver 2, falar outras coisas. E a grande verdade é que eu digo a mesma coisa. Vocês vão perceber nas 2 ministrações aqui minha que eu digo sempre a mesma coisa. De maneiras diferentes, em textos diferentes, mas eu vou sempre apontar para uma coisa, que é a mensagem da minha vida. E Deus falou assim comigo, você precisa discernir quando uma palavra que eu te dou é para uma geografia, e quando a palavra que eu te dou é para uma estação, para um tempo. Tem palavras que um homem de Deus recebe que é para uma geografia. Tenho certeza que nesses anos de ministério, algumas palavras que Deus deu ao pastor Leandro, ele só pregou aqui e não pregou em outro lugar. Mas tem palavras que Deus entrega ao homem que é para uma estação, que é para um tempo. E essa palavra aqui, Deus me disse que ela é para um tempo, para uma estação. Eu sou um homem que eu carrego comigo algumas sementes. E eu logo percebi que o solo que eu estou é extremamente compatível com as sementes que eu carrego. Então eu te convido a pegar a sua Bíblia comigo em João capítulo 4 e vamos ler esse texto. Texto clássico. Durante as conversas aqui na mesa, o pastor Leandro citou essa história umas 3 vezes. João capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia e retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora 6ª. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana,
como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a vida eterna? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu à mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Pule para o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Olhe para cá, por favor. Quem está operando o som ainda agora, o retorno estava melhor. Estava melhor, agora há pouco. Existe um princípio básico de interpretação, que ele vale não só para as escrituras, vale para todo o texto. Todas as vezes que você quiser entender um texto, observe as palavras e as expressões que se repetem. E no texto que eu li, 5 vezes vai aparecer a palavra cidade. Escute, 5 vezes no texto que eu li, em todo o seu contexto, vai aparecer a palavra cidade. Por quê? Porque é uma ênfase na cidade. Agora, perceba um detalhe. Isso me leva a entender que Jesus... Isso me leva a entender que Jesus estava com uma pessoa, mas ele estava pensando em uma cidade. Você me entendeu? Jesus estava investindo em uma pessoa, mas ele estava pensando em uma cidade. Existe uma pessoa sentada na sua cadeira nesse exato momento. E tudo o que Deus está fazendo é investido nessa pessoa, mas ele está pensando em uma cidade. Ele está investindo em você, mas ele está pensando em uma cidade. Eu lembro quando eu comecei a pensar sistematicamente sobre isso. Um dia, organizamos uma conferência na nossa igreja e levamos um homem de Deus respeitado no Brasil. E ele ministrou, e foi um tempo preciosíssimo. E no final da conferência, um jovem da nossa igreja me chamou no canto e disse assim: pastor, vem cá. Pastor, o senhor está bem? Eu disse: estou. Ele disse: mas não parece. Eu disse: não, meu filho, eu estou bem. E ele disse: mas estranho, alguma coisa no senhor me disse que o senhor não está bem. Eu disse: não, meu filho, deixa eu te falar, é só impressão tua, porque eu estou bem, meu casamento está bem, minha saúde está bem, minhas finanças estão bem, o ministério está bem, está tudo bem, é impressão tua. Ele: tá bom, pastor, desculpa, mas... Tá, eu perguntei, se o senhor precisar, eu tenho um ombro aqui para o senhor. Eu digo: tá bom, muito obrigado. Eu lembro que voltando para casa depois desse culto, eu fiquei extremamente pensativo no que ele tinha me perguntado. E aí minha esposa percebeu e me pergunta: meu filho, o que você está assim? O que aconteceu? Eu disse: não, é que o filho me fez uma pergunta após o culto. E ela disse: qual foi a pergunta? Ele perguntou para mim se eu estou triste. E ela disse: o que você respondeu? Eu disse que não. Então, por que você está assim? Eu disse: pois é, isso que eu não entendo. Eu não entendo. E aí eu lembro que ela serviu a janta e eu perdi a vontade de comer. E olha, quando um dos indícios que Deus está falando comigo é quando eu perco a vontade de comer. Porque eu preciso comer, porque eu estou em fase de crescimento. Uma necessidade que eu tenho. E eu perdi a vontade total de comer ali. E mais,
Na hora de dormir, eu cheguei para minha esposa e disse assim: minha filha, você combina comigo de hoje eu não dormir contigo? A gente tem uma salinha lá em casa, que é um quartinho de oração. E lá eu tenho uma cadeira de balanço e uma rede. E aí quando eu quero estudar, eu vou para a cadeira. Quando eu quero orar, eu vou para a cadeira de balanço. Quando eu quero descansar, eu vou para a rede. Gente, eu passei a noite entre uma cadeira de balanço e uma rede. Eu briguei, eu me batia de um lado para o outro em um quartinho de 2 por 2. Quando foi 2:30 da manhã, eu entendi o porquê o Fílicio me fez aquela pergunta. A igreja que eu pastoreio, que é a IBP é uma sigla, I de igreja, B de Batista e P de Pinheiro. A igreja que eu pastoreio estava muito bem. Só que tem um detalhe. Essa conferência foi no período de que acontece na minha cidade, um evento onde homens se vestem como mulheres e mulheres se vestem como homens. É coisa horrível. E a cidade vira uma Sodoma. É triste. Prefiro nem entrar em detalhes para não dar muita mídia. Então a cidade não estava bem, pastor. E de alguma maneira eu senti aquilo. Porque eu sou um homem plantado não para edificar uma igreja, mas para transformar uma cidade. E naquele dia, naquela madrugada, o Espírito Santo disse assim para mim: a partir de hoje, todas as vezes que alguém perguntar como está o seu ministério, não olhe para a IBP e responda. Olhe para Pinheiro, então responda. Partindo desse entendimento, eu pergunto a você: como está o seu ministério? Naquele dia eu entendi que o meu ministério tinha a ver com a cidade. Eu quero fazer aqui hoje 5 perguntas. A primeira pergunta que eu vou fazer, ela é o título da mensagem. As outras 4 perguntas são como tópicos desse título. E a pergunta que eu quero fazer aos senhores é a seguinte: como o Evangelho entrou na cidade de Sicar? E aí substitua a cidade de Sicar pela sua cidade. Como que a cultura do reino de Deus entrou naquela cidade? Ok? Essa é a pergunta que é o título da palavra. Mas aí eu tenho uma outra pergunta, que ela é o primeiro ponto da palavra. A pergunta é: quem Deus usou? Quem Deus usou para levar o Evangelho à cidade de Sicar? Aí eu preciso da tua participação. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu pergunto e você vai responder sim ou não. Ok? Estão preparados? Então vamos lá. Deus usou um sacerdote para levar o Evangelho à cidade de Sicar. Sim ou não? Deus usou um levita para levar o Evangelho à cidade de Sicar. Sim ou não? Deus usou um doutor da lei para levar o Evangelho à cidade de Sicar. Sim ou não? Deus usou uma prostituta para levar o Evangelho à cidade de Sicar. Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Não. Não é essa a leitura do texto. Pelo amor de Deus. Não. Escute. Deus não usou uma prostituta. Olha aqui para mim, por favor. Deus usou alguém com sede. Com o mínimo de discernimento você vai perceber que o diálogo de Jesus com essa mulher não era sobre água. E a sede que está falando com ela não é sede de água. Alguém me entende aqui nessa noite? Então a leitura é: Jesus estava procurando alguém com sede. E aí a pergunta que eu me fiz foi a seguinte: por que Jesus, quando quis mudar uma cidade, não foi para um templo e foi para um poço? Porque ele poderia ter ido a um templo, mas ele foi a um poço. Por quê? Porque se ele tivesse ido em um templo,
ele teria encontrado aqueles que sabiam. Mas quando ele vai para um poço, ele encontraria aqueles que desejavam, aqueles que tinham sede. E foi o que ele achou com essa mulher. Então o que é o poço? O poço é um lugar onde os sedentos se encontram. Você sabe o que é a Poema? Você sabe o que é a Abapai? É um poço, gente. Aqui é um lugar onde os sedentos se encontram. Eu estou numa fase do meu ministério que eu estou procurando meus líderes no poço e não no templo. Tem algum líder aqui entre nós? Vai aí essa dica para ti. Sugestão. Procure a próxima geração no poço. Porque aqueles que vão revolucionar, aqueles que estão revolucionando, não são aqueles que sabem, não são aqueles que podem, são aqueles que querem. O reino de Deus não é movido por aqueles que podem. O reino de Deus não é movido por aqueles que sabem. O reino de Deus é movido por aqueles que querem. Pelo amor de Deus, observe o que Deus está fazendo. E você vai perceber gente simples fazendo coisas extraordinárias. Porque o princípio de Deus é, se alguém quiser, alguém é um pronome indefinido. Cara, alguém cabe eu, lá da Baixada, de Pinheiro. Alguém cabe você. Alguém é um pronome indefinido. Se alguém quiser, você quer? Não, você quer de verdade. Porque diz para mim o quanto você quer, e eu vou dizer para você o quanto Deus vai te usar. É isso aí mesmo. Eu estou na fase do meu ministério. Eu tenho dito o seguinte na igreja: não me diga o quanto tu sabes, até que eu veja o quanto tu desejas. Há 2 semanas atrás, um casal se mudou para a cidade de Pinheiro. Eles são evangélicos e frequentaram o nosso culto. Chamaram um líder nosso de rede e disse assim: olha, nós vamos nos congregar aqui, e somos de tal igreja, a gente era de tal igreja, e a gente já fez isso, fez aquilo, papapá, a gente tem seminário e tal. E aí o líder disse assim: cara, eu vou te dar um conselho. Tu está pensando em conversar com o pastor Ribinho sobre isso? Ele disse: não, vou conversar com ele amanhã no gabinete. Cara, eu vou te dar uma dica. Cara, não diz nada para ele do que tu sabe. Agora, demonstra para ele o quanto tu desejas. Aí tu garra o coração dele, tu segura o coração dele. Queridos, essa é a fase que eu vivo hoje. Porque eu tenho visto muita gente que sabe, não fazendo absolutamente nada. Mas eu estou vendo gente que deseja tanto, e está fazendo coisas extraordinárias no reino de Deus. É assim que funciona. Eu tenho lá na igreja um garoto, e só um cara que não sabe, para ter coragem de dizer isso. Pastor, ele chegou para Deus e ele foi compartilhar isso comigo. Ele disse assim: pastor Ribinha, semana passada eu fiz uma oração a Deus. Eu disse: foi, meu filho, como é que foi? Eu disse assim para Deus: Deus, o que tu tiveres coragem, você entendeu? O que tu tiveres coragem. Eu não consigo imaginar ninguém que sabe orando assim. Porque a gente sabe ao ponto de não ter coragem de dizer isso. E esse garoto disse assim: o que tu tiveres coragem de colocar no meu coração, eu tenho coragem de fazer. Uau. Esse garoto um dia chegou para mim e disse assim: pastor, Deus mandou eu pintar todos os canteiros e todas as casas e as ruas do meu bairro. Eu disse: meu filho, beleza, só que tem um problema. Muito boa, ó, ideia de Deus. Só tem um problema, é que seu pastor agora não pode te ajudar, o caixa está saturado. Mas ora, quem sabe lá na frente a gente... Ele disse: não, pastor, eu vim pedir o dinheiro da igreja. Eu disse: não. E o que você veio fazer? Ele disse: o senhor lembra daquela oração que eu fiz a Deus? Eu disse: lembro. Pois é, Deus colocou isso no meu coração e eu tenho coragem de fazer. Eu disse: o que é que você quer que eu faça então? Ele disse: eu quero só que o senhor ore por mim. Gente, qual é o risco que eu corria? Qual o risco que eu corria?
Aí eu fiz a oração mais espiritual que eu sei fazer. Aquela postação de voz assim de pastor pentecostal. Assim diz o Senhor. Deus é contigo. E liberei ele. Gente, eu não sei como é que ele fez isso. Um garoto, um adolescente, lidera só adolescentes. Eles pintaram todas as casas. Eu moro numa cidade pobre. E ele mora num bairro pobre de uma cidade pobre. Eles pintaram todas as casas. Todos os meio-fios, todos os canteiros. Ele teve coragem de fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Você sabia que talvez o nosso maior problema é aquilo que a gente sabe? Desaprender é mais difícil do que aprender. Eu escrevi um livro, ele está ali na lojinha de vocês aí. E eu falo de uma abelha, que eu esqueci agora o gênero dessa abelha. É interessante, escute. Essa abelha, pegaram essa abelha e submeteram ela às leis da física e da aerodinâmica. E chegaram à conclusão que é impossível, Ricardo, essa abelha voar. Levando em consideração o seu tamanho, o seu peso e as dimensões de sua asa. Física, gente. Física. É impossível a abelha voar. Só tem um problema. A abelha não sabe disso. E por isso ela voa. Então olhe para a abelha que está, olhe para o irmão que está do seu lado. Diga assim, cuidado com o que você sabe. Talvez o que a gente sabe tem sido o que mais tem nos atrapalhado. Então não diz para mim o que você sabe. Demonstre para mim o quanto você deseja. Você topa nesses dias aqui você demonstrar para Deus o que você deseja? Demonstre para Ele o quanto você quer. O quanto você deseja. O melhor conceito de oração que eu já li até hoje. Santo Agostinho. Ele dizia, oração é quando a sede de Deus se encontra com a sede do homem. Isso é oração. O que passar disso é uma reza. O que fugir disso é a reza. Oração é quando a sede de Deus se encontra com a sede do homem. Querido, a tua habilidade e a minha habilidade impressiona os homens. Mas só tem uma coisa que impressiona o nosso Deus. A nossa sede. A pergunta é, a quem nós queremos impressionar? A quem nós temos impressionado? Deus nunca vai ficar impressionado com a minha e com a sua habilidade. Agora, o que impressiona Deus, o que cativa a Deus, é a nossa sede. Olha, eu fui muito tocado nessa convocação do Maranhão. Foi tudo muito bom, o apóstolo Luiz Hermínio ministrando, o Daniel, foi tremendo. Sendo honesto com vocês, o momento que Deus mais falou comigo, foi quando eu vi um pastor de 53 anos de idade, um homem respeitadíssimo no Maranhão. Quando ele se joga no chão, quando ele levanta o rosto dele estava banhado de lágrimas. Naquela hora o Espírito de Deus falou comigo, e disse assim, ele ganhou experiência nesses anos, mas ele não perdeu as lágrimas. Gente, eu sou apenas um garoto, mas um garoto que começou cedo. Desde os meus 16 anos de idade, eu coloquei uma mochila na costa e viajo por aí pregando o Evangelho. Eu já encontrei muitos homens experientes que perderam as lágrimas. Eles não têm mais lágrimas. E Deus está procurando homens de lágrimas. Faz muitos anos que eu não participo de um culto que eu não vejo uma lágrima. Eu não me lembro a última vez que eu vi um culto que não tinha lágrima. Porque o Espírito Santo está chamando homens de lágrima. Não é o quanto você faz, é o quanto você se derrama. É o quanto você se entrega. Essa sede faz toda a diferença. Porque um homem, quando ele está com sede, ele percebe o que ninguém percebe. Outro dia um jovem chegou para mim e disse assim, pastor, Deus falou comigo. Eu disse, foi meu filho, como é que foi? Ele disse, eu estava assistindo o Kung Fu Panda. Digo, foi mesmo, cara? Ele foi. Pois quando o cara está com sede, Deus fala com ele no Kung Fu Panda, assim diz o Senhor. Mas deixa eu te falar, quando o cara não está com sede, ele passa por uma escola dessa daqui e não percebe nada. Deixa eu te dizer, um lugar
onde outros crescem e eu não cresço, o problema não é o lugar. Eu sinto que eu tenho que repetir isso. O lugar onde outros crescem e eu não, o problema não é o lugar. Quando a gente tem sede, a gente começa a perceber o que ninguém está percebendo. Há uns meses atrás eu fui convidado pela igreja do Ricardo para ministrar para adolescente. E foi assim um tempo maravilhoso. Eu lembro que quando terminou a ministração, o louvor ainda tocando, eu senti vontade de sair. Larguei tudo. E tem uma cantina atrás do auditório. E tem uma área lá que eles servem comida e tudo. E eu corri para lá. Eu não sei se tu lembra, Ricardo. Eu me sentei numa cadeira, de frente para uma janela. Eu estava com tanta sede dentro de mim, que eu percebi uma coisa. A 30 metros da janela aberta tinha uma cruz. Não sei se vocês lembram dessa cruz que tem lá na chácara. Uma cruz. Eu fiquei imaginando a pessoa que fez essa cruz, e Deus já sabia que eu estaria ali naquele momento, e que aquela cruz iria ministrar o meu espírito. Mas eu fiquei numa cadeira, gente, que se eu fizesse assim, olha, assim, a cruz sairia do centro. E se eu fizesse assim, ela sairia do centro. Na posição que eu estava, ela estava milimetricamente no centro daquela janela. E o Espírito Santo disse para mim, sabe por que eu te trouxe para cá? Para que você entenda que assim como essa cruz está sendo o centro dessa janela, ela tem que ser o centro da tua vida. Cara, eu nunca tinha observado uma coisa. Desculpa, talvez você já observou. Eu nunca tinha observado. Eu nunca tinha observado que a cruz tem duas hastes. E qual é a haste maior? É a horizontal ou a vertical? Porque o teu relacionamento com Deus, o teu sacerdócio, é mais importante do que o teu ministério. Escute. Não, forte, escuta, forte agora. Te acalma, escuta. E Deus falou assim comigo. Você percebeu que a haste horizontal está presa na vertical? Gente, sem sacerdócio não tem ministério. Ai. Sem sacerdócio não tem ministério. Não existe. A haste horizontal está presa. Ela depende, ela precisa. Quando o homem tem sede, quando uma mulher tem sede, quando um povo tem sede, a gente começa a perceber Deus em todo canto. Deus está ali.